vamos guerrear e vamos aí estar pregando aí nessa calçada aqui, nesse calçadão, amém? Onde tem muitas pessoas aqui, muita gente que vai ouvir a palavra, né? E quem dá crescimento é Jesus Cristo, amém? Olha o Caleb aí, né, Caleb? Rapaz, pode ser Jesus. Compartilha, igreja, compartilha essa live, né? Esse evangelismo para alcançar mais almas, amém? E não esqueça de deixar o like de vocês. Glória a Deus, igreja. Vamos embora. Vamos avançando. Deus abençoe o pastor Augusto. Deus abençoe aí. Eita, vem cá, cara. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, o digno de toda honra, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao 17, que toda a palavra é inspirada e instruída para corrigir, para derradir, para ensinar, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esta é a vontade de Deus, que todo homem seja instruído para toda a boa obra. E que obra é essa? A obra do Espírito Santo, a obra que tira o pecado, a obra que tira o homem do caminho da morte. É necessário compreender, para isso veio a palavra de Deus, como esperança a todos os cativos no cativeiro. Para isso veio a palavra de Deus, para transformar, para libertar o homem, tirando o homem da potestade das trevas, e trazendo o homem para o reino do Filho, do Senhor, do soberano, Pai eterno celestial, Jesus Cristo. É tempo do homem buscar a Deus, é tempo do homem invocar a presença do Senhor, porque estamos vivendo os últimos dias, dias difíceis e trabalhosos. Diz a palavra que os dias, os homens serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos, serão soberbos, orgulhosos, mas amigo dos prazeres, até amigo de Deus. Esses dias de trevas, onde você está contemplando com teus próprios olhos a vinda de Jesus a Nazareno. O Jesus, ele disse que a vinda dele será como a mulher para 12 partos. Ele disse que na vida dele será dias tenebrosos, porque o mundo rejeitou a justiça, porque o mundo rejeitou a verdade. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Foi para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por isso, a cada dia que passa, você vê o pecado se multiplicando. Por isso, a cada dia que passa, você vê a filha contra a mãe, você vê o filho contra o pai, você vê a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E tudo isso já está escrito, tudo isso agora está se cumprindo. E a cada dia que passa está com mais força, porque está escrito, Mateus capítulo 24, do verso 12, é por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Eu vou anunciar para vós que ainda há esperança para a sua alma. Eu vou anunciar para vós o evangelho que traz a salvação, que tira o cativo do cativeiro, que tira o homem da potestade de Satanás, e traz para o reino de justiça, e traz para o reino de salvação. Eu vou vos anunciar, como diz a palavra, como invocarão em quem não ouviram, e como ouvirão em quem não creram, e como crerão em quem não foi enviado. A palavra para nos
anunciar a pregação. Tão famosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz. É necessário compreender que Deus tem levantado um povo que não tem se dobrado ao príncipe deste mundo para anunciar o seu evangelho. O evangelho que é as boas novas. As boas novas que anuncia que é chegar o reino do céu. Arrependei-vos e convertei-vos, porque há de chegar um grande dia, e esse dia é chamado, segundo as profecias do Mestre, segundo as profecias do Senhor, o grande dia do juízo final. Ele há de chegar, quer ele ame ou não, quer ele ame acreditar ou não, esse dia vai chegar. E quando diz a palavra que os céus fugirão, a terra vai fugir deste grande dia, mas a palavra diz que o homem não vai poder fugir, porque o homem vai ter que dar conta de tudo quanto tem feito por meio deste corpo. Você e eu, diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio desse corpo. O homem não vai escapar deste dia. Muitos estão sendo enganados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4, que Deus desse século chegou ao entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Deus, Cristo Jesus. Satanás tem cegado o entendimento do homem, por isso o homem tem andado tateando na escuridão, como profetizou o profeta Isaías, ovelhas errantes andando pelos montes, como que não tem pastor, porque ovelhas errantes andando pelos montes, como não tem pastor, porque estão andando segundo seus prazeres, porque estão andando segundo seus próprios pensamentos. Quando uma ovelha tem o seu pastor, o pastor ensina o caminho que se deve andar, o pastor corrige, o pastor exorta, o pastor limpa, o pastor purifica. E quando a ovelha não tem pastor, ela não sabe para onde vai, ela come qualquer coisa, ela bebe qualquer coisa. É por isso que muitas estão morrendo, não somente a morte física, mas também a morte espiritual. É por isso que muitas estão descendo ao abismo, porque não quer aceitar o soberano Jesus Cristo Nazareno como pastor da sua vida, como pastor que zela pela sua alma, como pastor que há de dar vida por você. É por isso que muitos, naquele grande dia, ouvirão deste grande pastor: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço, vós que praticais o pecado. Eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estava preso e não fosse me ver, eu estava enfermo e não fosse me visitar. Então ele dirá isso, porque quando deixasse de fazer o seu próximo, quando deixasse de fazer o homem que é o seu próximo, assim também deixasse de fazer ao soberano, ao pastor Jesus Cristo. Então naquele grande dia, muitas almas irão perecer no dia do juízo final, porque não quiseram se alimentar do verdadeiro pão que o pastor dá, não quiseram se alimentar da verdadeira pastagem verde que este pastor oferece. Naquele grande dia, diz a palavra, que quando Jesus Cristo ele aparecer nos altos céus, esse céu se rasgar, ele virá como bom pastor e vai separar as ovelhas do bote. Esse chamado bote são aqueles rebeldes que não quer se ajoelhar, que não quer contemplar a beleza da santidade do Todo-Poderoso e andar sobre essa santidade. Mas deixa eu dizer para você, ainda o dia do juízo final não chegou para você, ainda este grande dia não chegou para você, ainda não cumpriu todas as escrituras. E o que significa isso? Que você ainda tem oportunidade. A palavra diz em Hebreus capítulo, aleluia, em Hebreus 9:27, a palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se juízo. Ei, meu amigo, minha amiga, ainda tem esperança para você. Enquanto essa alma
ainda está dentro desta matéria, chamado corpo. Você tem a oportunidade de se preparar para este grande dia de juízo final, aonde o soberano há de reger a nação, aonde o soberano há de julgar com justo juízo, pois ele é, e ele verá cada um, e dará a cada um segundo as suas obras. Hoje você tem esta oportunidade de produzir obras de arrependimento. Hoje você tem esta oportunidade de produzir frutos de arrependimento. É necessário você compreender que enquanto é vida, você pode ter teu nome escrito no livro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantas pessoas estão se preocupando mais com as coisas físicas e não quer se preparar para este grande dia? Meu amigo, deixa eu te dizer, assim como este mundo físico é real, o mundo espiritual é mais real do que esse, porque o espiritual criou esse natural. Deixa eu lhe dizer, dentro de você é uma alma, dentro de você é um espírito. E este corpo tem um destino. Este corpo, o destino deste corpo é o pó, porque do pó ele veio e tornará. Mas dentro deste corpo há uma alma, e esta alma é eterna. E esta alma tem um destino chamado eternidade. Eternidade de paz e vida, eternidade de choro e pranto. Olha, é necessário você compreender que esta alma ela precisa ser alimentada. E esta alma não pode se alimentar do pecado, porque o pecado gera morte. Mas a alma precisa se alimentar da palavra de Deus, que é boa, perfeita, agradável, e instrui o homem em toda a justiça, para que este homem seja perfeito, para que este homem ande perfeitamente. É necessário você compreender que este mundo jaz do maligno, este mundo é trevas, ainda que seja meio-dia, aos olhos do soberano, ele vê como trevas, porque o pecado do homem tem contaminado o mundo, o pecado do homem tem afastado você de Deus. É necessário você compreender, por isso a palavra está escrita em João capítulo 3, do verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram maus. E está se cumprindo esta palavra, mas ao mesmo tempo também que se cumpre a palavra, que quem não crê já está condenado, também está se cumprindo na terra dos viventes a palavra. Aquele que crê jamais entrará em juízo, porque está sendo separado da fundação do mundo, o que é de Deus e o que não é. Aleluia, que levantou, aleluia, o cordeiro pendurado no madeira, a semelhança de Moisés, que levantou a serpente no deserto. Desde este dia também continua a separação dos remanescentes, e até a vinda do grande dia, chamado juízo final, ainda continuará se manifestando esta glória. Então eu quero anunciar para você que você pode fazer parte dos remanescentes. Você pode fazer parte hoje. Hoje é o tempo da tua oportunidade. Para onde irá tua alma? Diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, 19: tirei a minha alma, come, bebe, alegra-se, pois tenho deposto para muitos dias. E diz o Senhor Deus: louco, esta noite pedirá a tua alma, e o que tu tens preparado. É necessário você compreender que é necessário preparar para se entregar naquele grande dia, como um cordeiro sem mancha, como um cordeiro sem ruga, como um cordeiro sem defeito, um cordeiro puro, um cordeiro aonde ele anda, aleluia, em justiça, aonde ele anda em santidade. É por isso que Jesus falou que o mundo já as trevas, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque muitos não vão querer se purificar, porque muitos
amaram mais o adultério, amaram mais a fornicação, amaram a idolatria, se prostraram para a imagem de escultura, feita pela imaginação, imagem do homem, mas não amaram a criatura, não amaram o Criador, mas se prostraram para a criatura. É necessário o homem compreender, se ele continuar andando nas trevas, ele perecerá, pois aquele que anda nas trevas, há um grande abismo que espera. E esse abismo que o espera é chamado lago de fogo. Deixa eu lhe anunciar, este lago de fogo não foi feito para você, pois a palavra diz que Deus, ele não poupou os anjos que pecaram e não guardaram o seu estado natural, mas antes ele trazer aguardaram, e assim que a Deus é terra de trevas, e naquele grande dia, juízo final, eles irão para lá, o homem sofrerá, mas que os anjos caídos neste lugar, porque o lugar que foi criado para os anjos, não foi criado para o homem, o lugar que foi criado para os anjos que se tornaram demônios, porque perderam o resplendor do eterno, porque perderam a justiça do eterno, e não irão sofrer, tanto como o homem irá sofrer, neste lugar onde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre, e aonde há, aleluia, há tormento de dia e de noite. Então é necessário, meu amigo, você compreender que enquanto a vida é a esperança, para você não andar nas trevas, para você resistir ao diabo, e ele fugirá de vez. Hoje é a oportunidade para você se sujeitar a Deus, para você abandonar o caminho mau, para você abandonar o caminho mau, para você abandonar a concupiscência desta carne, a soberba desta vida. Jesus Cristo está voltando, e hoje Jesus te chama. A palavra diz para mim e para vós: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. É este fardo leve, é este jugo suave que Cristo hoje te chama, que Cristo hoje quer te dar, porque o fardo pesado do mundo, ele gera morte. O fardo e o jugo pesado do mundo, ele traz o juízo de Deus, a ira de Deus, a condenação sobre o homem. Jesus, ele diz em sua palavra, em João 8, capítulo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade que hoje eu vos anuncio, esta verdade que hoje quer trazer vida para você. E qual é a verdade? Que em Cristo não há pecado, pois ele veio para tirar o pecado. A palavra diz em 1 João capítulo 3, verso 5, que nele não há pecado, mas ele se manifestou para tirar os pecados. É necessário você compreender, hoje é a oportunidade de você ser lavado com este sangue. Hoje é a oportunidade para que você possa ter direito a entrar na cidade pelas portas, porque só entrará neste reino aquele que não anda segundo o mundo, aquele que não anda segundo o homem. Só entrará neste reino o reino que o ladrão na cruz do Calvário, o reino que o ladrão acreditou, o reino que o ladrão ele creu, o reino que Jesus anunciou para Pilatos, dizendo: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros entrariam por mim. E este reino, o ladrão na cruz acreditou. E ele diz: Senhor, lembra de mim quando entras no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É este paraíso que Jesus neste momento está anunciando para você, pelo intermédio do teu Espírito, que vos anuncia por esta pecadora arrependida. Jesus está voltando. É necessário você crer, porque bem-aventurado os que creram, mas aqueles que não creem irão perecer, porque quem não crê é chamado filho do diabo, porque aquele que não crê no enviado de Deus
esse dá como Deus mentiroso, mas aquele que aceita o testemunho, esse identifica que Deus é verdadeiro. E esta verdade que quer entrar dentro do teu coração e quebrar as correntes, e quebrar as cadeias das trevas, porque está escrito a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, verso 13, diz a palavra de Deus: porque nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que seja no céu, que seja na terra, que seja visível, que seja invisível, que seja trono, que seja soberania, que seja principado, que seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem a ele. É Jesus Cristo Nazareno, o cabeça da igreja, o soberano, aonde diz a palavra que toda língua confessará, e que todo olho verá, e que todo joelho se dobrará diante deste Todo-Poderoso, porque ele é digno, e comprar nação para o Pai Celestial, como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga. É isso que o Senhor quer, que você, aleluia, crê neste Evangelho, pois diz a palavra, crê no Evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder que transforma a criatura para ser chamado filho de Deus, a criatura que não anda segundo a carne, que não anda mais segundo os prazeres pecaminosos deste mundo, a concupiscência deste mundo, que não anda mais segundo o sangue, mas segundo a justiça, mas segundo a vontade de Deus. Esse recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Esses receberão esta glória. É necessário hoje você compreender isso, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Esta nova criatura, que esta palavra tem todo o poder para libertar você, para salvar você, para instruir você, para trazer a santidade, porque Deus é santo e santifica para si um povo zeloso de boas obras. Jesus já está voltando e diz a sua palavra: quem tem sede venha, e eu darei de graça da água da vida. É esta água que Jesus quer que você bebe, pois ele disse para a pecadora, a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse que eu te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ah, Jesus Nazareno, ele falou assim, aleluia, para esta mulher, porque a mulher samaritana não compreendia o que era do Espírito, porque ainda ela era uma velha criatura. Jesus disse para ela que quem bebe desta água jamais terá sede, porque dentro dele fluirá um rio que solta e jorra para a vida eterna. Ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que jamais eu tenha sede, para que jamais eu venha aqui e torne a voltar a este poço. E então Jesus falou para ela: vai e chama teu marido. Vai e chama teu marido. Mas aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: em verdade tu disseste, porque 5 maridos tu tiveste e o que tu tem não é teu. Jesus mostrou para aquela mulher que para beber esta água não pode estar no adultério, que para beber esta água não pode estar na fornicação. A palavra diz que de uma manancial de água não tem como jorrar água doce e água amarga. Sabe o que significa isso? Que o homem não pode beber de 2 fontes ao mesmo tempo, que o homem não pode beber duas águas de 2 fontes ao mesmo tempo. A água que o mundo oferece, a água pecaminosa, mas é necessário que ele beba somente de uma fonte, e esta fonte que Deus quer que tu bebe é a fonte que jorra para a vida, é a fonte que jorra para a salvação. Jesus Cristo quer te dar esta água. A mulher samaritana
tu dá mais valor às coisas terrenas e alimentar a tua carne, tu morrerá. Diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, do verso 13: se caminhais segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar-te as paixões da carne, certamente vivereis. É necessário mortificar, e esta carne será morta, e os prazeres da sua carne, com a palavra de Deus, com o verdadeiro pão. Mas aquele que não dá crédito a esta palavra, diz as Escrituras, Provérbios capítulo 13, do verso 13: o que despreza a palavra perece. O que despreza a palavra perece. Quantos já estão perecendo porque quer desprezar a justiça? É por isso que diz a palavra de Deus que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade, intervenção do homem que detém a verdade e mentira. Hoje você tem a oportunidade de deixar o pecado e andar na santidade. Hoje você tem a oportunidade de deixar o mundo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Hoje você tem a oportunidade de nascer de novo, porque aquele que não nasce de novo jamais verá o reino de Deus. Aquele que não nasceu da água e do Espírito jamais entrará no reino de Deus. E quem não nasce de novo, assim como ele não vê, assim como ele não entra, ele não vai ter a vida eterna. Porque nesta cidade não entra pecado, mas vai entrar um pecador arrependido de seus pecados. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 21, do verso 27: e não entrará nela coisa alguma que contamina ou pratica abominação na mentira, mas somente os que foram achados escritos no livro do Cordeiro. Você sabe onde está escrito o teu nome? Muitos vão dizer: o meu nome não está escrito no livro da vida. E aí eles vão dizer: porque eu amo a Deus, porque eu tenho dor no meu coração, Jesus anda comigo. Será mesmo? Vamos para a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, do verso 4, a palavra diz: aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Do verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Eis aí a resposta do Espírito Santo. Você está andando com Jesus, Jesus anda com você. Aquele que andou com Cristo foi diferente. Todos aqueles que tiveram Jesus dentro dele, através do teu Espírito Santo, jamais voltaram ao pecado, jamais desejaram as coisas do Egito, jamais voltaram a Babilônia, jamais se deleitaram com a iniquidade, mas eles foram santos, eles inspirados pelo Espírito, que anunciaram a residência do céu, que anunciaram a justiça de Deus, e andaram em caminho de justiça, que seguiram a pisadura do Cordeiro, e pelas pisaduras do Cordeiro foi sarado. É necessário você compreender o que a boca fala, o coração está cheio, mas nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso, que a boca de muito glorifica Deus, mas o corpo é entregue ao pecado. Estamos vivendo dias difíceis e tenebrosos. Por isso o apóstolo Paulo relatou em sua carta, Tito, capítulo 1:16, no tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto, e negam pelas suas obras. Por isso são desobedientes e reprovados para toda a obra. Naquele grande dia, muitos serão reprovados, porque não fizeram a obra de Deus na terra dos viventes. Naquele grande dia, muitos serão reprovados, porque andaram na injustiça e proclamaram com a boca a justiça. A palavra de Deus está nos alertando que é necessário aquele que pratica, aleluia, a palavra, se aparta do pecado. Aquele que ouve a palavra, se aparta do pecado. Então a palavra diz: se você está nele, tem que andar como ele andou. Jesus não andou no mundanismo como se fosse do mundo. Jesus não andou no adultério. Jesus não andou andando no pecado. Mas ele, aleluia, recebeu todo o poder para libertar o pecador. A palavra
em nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 2, do verso 15, não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É necessário você compreender, se Jesus está no seu coração, se Jesus está contigo, porque ainda você entrega o teu corpo ao pecado, porque ainda você entrega o teu corpo à iniquidade, porque ainda o pecado está reinando no seu corpo, porque ainda você glorifica o mundo e ama o mundo. Quem ama o mundo, ama do Pai não está nele. Quando o apóstolo João, ele começa a dizer isso, que o amor do Pai não está dentro do pecador, não é que Deus não ama o pecador, mas é que o próprio pecador não tem o amor de Deus. E aquele que não tem o amor de Deus, esse não conhece a Deus, esse nunca viu a Deus, porque Deus é amor. É necessário compreender que neste mundo é amor enganoso, que neste mundo é o amor que está enganando a muitos. O amor da carne, o amor da carne não consiste com o amor do Espírito de Deus, porque o amor da carne passa, porque o amor da carne perece. Mas o amor do Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo, ele permanece para sempre, porque o amor tudo suporta, porque o amor tudo espera, porque o amor jamais acaba. O amor, ele é a perfeição para levar o homem à estatura da inclinação perfeita da santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus. É necessário você compreender que muitos dizem isso, que seguem e conhecem Jesus, mas não deixa o pecado. Este também é enganoso, este também é o amor do pecado, e o pecado jamais pode, aleluia, gerar vida. É necessário você compreender que quando, aleluia, sete homens de um sacerdote foi expulsar um demônio, o demônio olhou para eles e disse assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e vós quem sois? Até os demônios conhecem a Jesus, mas disse o Senhor Jesus: eu vi Satanás descer do céu como raia, e ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele prefere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, e não há verdade nele. Assim é hoje a multidão que está andando sobre esta terra, estão com esse espírito maligno que diz que conhece Jesus, mas não se firma na verdade. É por isso que a palavra diz: crê tu que há um só Deus, fazer bem, porque até os demônios creem e estremece. Tiago capítulo 2 verso 19, os demônios também creem. É esse espírito do engano, é esse espírito do anticristo que está habitando no corpo dessa geração má, no corpo dessa geração corruptível. É necessário compreender que se a tua boca glorifica Deus, Deus também quer o seu corpo, porque foi com este corpo, aleluia, que foi comprado na cruz do Calvário. É necessário você compreender que Deus está atento a todas as coisas nesta terra. A palavra diz, Provérbios capítulo 15, do verso 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está contemplando todas as coisas. Ei, Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, e a sua cabeça e cabelo é branco como a neve, e seus pés é reluzente como bronze polido. É necessário você compreender que esse Deus que eu vos anuncio, ele tem olhos e contempla, ele tem boca e fala, ele tem mão e palpa, ele tem pé e anda, mas não adorais imagens de escultura, que tem boca e não fala, não adorais imagens de osso, de madeira, de pedra, de imagem e escultura do homem, adorando a criatura, mas adorais esse Deus que eu vos anuncio, Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas por intermédio da sua palavra, porque
de Deus diz que aquele que adora imagem e escultura, que nada se aproveita, que para nada presta, assim serão os seus seguidores, irão perecer. Hoje eu vos anuncio que Deus determinou um dia que há de julgar o homem com justiça, e ele aprovou, e ele notificou por meio de varão. Este varão é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Este varão é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este varão é chamado o mediador entre Deus e os homens. Este varão é chamado o leão da tribo de Judá, a raiz da geração de Davi. Este Deus que eu vos anuncio, que hoje ele te perdoa, se tu se arrepender de todos os pecados que tu cometeu por meio do corpo e fora deste corpo. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, do verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda injustiça. Mas você tem que compreender que aquele que não se arrepender dos seus pecados ficarão de fora deste reino, ficarão de fora e não poderão entrar no descanso deste Deus que eu vos anuncio. Meu amigo, minha amiga, se arrependa hoje. Satanás está pedindo a tua alma. Aí você dirá: está amarrado. Tá não, minha amiga. Tá não, meu amigo. Satanás está solto. A palavra diz, Apocalipse 12:2: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E teu adversário, que o apóstolo Pedro anunciou, dizendo que ele brama como leão, esperando a quem possa tragar. Ele está armando laço, ele quer levar tua alma para o inferno. E como ele irá fazer isso? A palavra diz que ele irá enganar o mundo inteiro. E o mundo inteiro é aqueles que amam o pecado. O mundo inteiro é aqueles que se recusaram a ouvir a verdade e tiveram a verdade por mentira e tiveram a justiça por injustiça. É por isso que o mundo está assim hoje. É porque o príncipe chamado das trevas tem reinado por este mundo, tem levantado ídolos, tem levantado imagem e escultura, tem levantado a concupiscência, tem levantado a soberba da vida, tem aberto um caminho muito largo, aonde muitos estão passando por ele. É por isso que o Senhor Jesus, ele anunciou dizendo, em Mateus capítulo 7, do verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, mais estreito, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos aqui encontram. Hoje você pode encontrar ele, mas este eu vos anuncio que poucos encontrarão esse caminho da perfeição. Poucos encontrarão este caminho da perfeição, porque são poucos que querem compromisso com Deus, são poucos que querem andar na luz, são poucos que querem aborrecer a vida, que querem aborrecer a carne, são poucos que querem andar no Espírito. Por isso a palavra relata que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É como hoje aqui agora, Deus está chamando a multidão que hoje está passando por aqui, chamando para quê? Para a santidade, para o arrependimento, para se assentar na escola do Cordeiro. É necessário você compreender. Hoje você é um chamado para entrar na grande cidade, a cidade santa, aonde tem a árvore da vida, a árvore da vida, que Adão não quis tomar conta, que Adão não quis comer do fruto. É necessário você compreender. Hoje você pode ser um escolhido, e não somente um chamado, e um escolhido. Diz a palavra que ele ouve a voz do bom pastor. Ei, Jesus está te chamando hoje para você andar de branco, para você andar em caminho de justiça. Jesus te chama hoje, entra por este caminho. A palavra relata que se, aleluia, o pecador confessar os seus pecados, orar e buscar o Senhor de todo o seu coração, a palavra diz que Deus ouvirá do céu e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Só por quê? Porque a palavra de Deus diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre
Senhor os nossos pecados, encobrir o rosto de vós. Deus não está ouvindo o pecador que se arrepende, porque quando o homem se arrepende, o sangue de Jesus de Nazareno purifica. Quando o homem deixa a idolatria, quando o homem deixa a cobiça, quando o homem deixa o adultério, quando o homem para de andar no prazer pecaminoso da carne, andar nascendo velho homem, quando o homem agora, ele decide se entregar como sacrifício ao altar de Deus, é quebrada a barreira, e essa barreira, só quem pode quebrar, só quem pode desfazer, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus de Nazareno, o sangue poderoso, que faz o inferno estremecer, é este sangue que humilhou e desprezou os principados e a potestade. Meu amigo, pouco tempo tu tem, pouco tempo eu tenho, e Satanás tem pouco tempo. Vamos aproveitar este tempo para guardar os mandamentos do Senhor, porque até o rei Davi reconheceu que é necessário guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Até o salmista Davi reconheceu que ele tinha pouco tempo nesta terra, 70 anos, passou disso, é cansaço, é fadiga. Até o salmista reconheceu que o pecado faz um vazio na alma, o pecado coloca o homem preso em corrente, que leva à morte, ao ponto do salmista dizer, não tire de mim o teu espírito. O salmista reconheceu que o homem sem Deus é nada, ao ponto do salmista dizer, melhor me é um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Mas quantos estão perdendo tempo na obra da carne? Quantos estão perdendo tempo? O tempo que é tão precioso, o tempo que é tão precioso para você. Você está dando valor àquilo que é da terra, mas tudo que é nessa terra perece. É necessário você compreender que para entrar na terra prometida, você só pode servir ao Senhor. Você só pode servir ao Senhor. E a palavra diz que o homem só pode servir ao Senhor. Ele é de amar um. Deixa seu like. Ele é de se dedicar a um. Ele é de desprezar um. Ele é de odiar um. Ele não tem como servir dois senhores. E o que é isso? Que não pode o homem andar na carne e querer o céu. Por isso a palavra relata, Romanos 8, capítulo 8, que a palavra relata, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque aqueles que estão na carne adoram o Senhor deste mundo, que reina sobre o pecado, que reina sobre a carne, mas aquele que anda no Espírito, diz a palavra de Deus, Romanos 8, capítulo 1, que não há uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito, aleluia, livrou o homem do pecado, livrou o homem da morte. É necessário você compreender isso. O Espírito de Deus livra o homem da condenação. O Espírito de Deus traz ao homem um resplendor. Por isso Jesus falou, vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Mas se o sol for insípido, como salgará a terra? Jesus está dizendo que quando o homem decide servir a Ele como Senhor, quando o homem decide seguir a Ele como mestre, quando o homem decide se dedicar a Ele, se dedicar ao reino do céu, Ele será luz, Ele não estará debaixo de condenação, e Ele estará agradando ao coração do Pai, assim como um dia Davi agradou o coração de Deus, porque Davi andava na obediência da palavra, Davi era um homem justo, e assim diz a palavra Samuel, vem cá dizer, porque achei para mim um homem segundo o meu coração, Davi, é isso que Deus quer, que você seja segundo o coração dele, que você guarde a palavra dele, mas quanto hoje tem guardado no coração pecado, quantos hoje tem guardado no coração a morte, quantos hoje tem guardado no coração amor ao dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguém nessa cobiça se atormentaram a si mesmo, mas diz a palavra de Deus, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, eu
Quando o homem ele peca, ele levanta a barreira e ele está aborrecendo a Deus. Quando o homem ele peca, ele está se atormentando a si mesmo, porque é o seu pecado, o pecado do homem, é que vai dar a ele no dia do juízo a sentença de morte. Muitos dizem assim: Deus é amor, Deus é bom, é justo. Sim, falais bem e dizeis isso com justiça, porque Deus ele é amor, e ele é misericordioso, é bom, mas ele é justo. E aí é que está, como ele é o Deus justo e zela pela sua palavra, no dia do juízo, ele vai dar a você segundo aquilo que você conquistou nessa terra, para com a sua vida, para com a sua eternidade. É por isso que Deus é bom, porque ele paga cada um segundo o seu trabalho. Você está trabalhando no pecado, ele vai te dar a recompensa do pecado. No dia do juízo, você está trabalhando para o mundo. Aí, gente, olha o trem, ó. O trem passando aí, ó. Aí, igreja. Deus é tão bom que no dia do juízo Foi você embora. vai colher o que você plantou. Trem antigo, cabecinha de ferro, Maria Fumaça. Esse é o Maria De Fumaça. Deus não se zombe. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se semear na carne, colherá corrupção, mas se semear no Espírito, colherá vida e paz. Esse Deus que tu diz que é bom, esse Deus que tu diz que é amor, que vai te dar no dia do juízo a condenação. Se tu praticar o pecado, se tu transgredir a lei do Senhor, se tu continuar sendo aleluia, andando como ovelha errante, é naquele grande dia que muitos verão a bondade de Deus, que muitos verão como esse Deus é justo, que muitos verão como esse Deus é amor, porque diz a palavra, Romanos 9:27, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Quem vai se salvar é quem obedece. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7:21, muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 mas não é todos que dizem Senhor, Senhor, que eu o reino do céu. Muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas Jesus disse que só vai entrar no reino do céu aquele que faz a vontade do Pai. E quem é que faz a vontade do Pai? É aquele que deixa o pecado, é aquele que deixa o caminho de Balaão, é aquele que deixa o caminho de Adão, é aquele que não se assenta na roda dos esclarecedores, que não anda no conselho do ímpio e que não anda no caminho do pecador. É esses que andam segundo o coração de Deus, é esses que andam obedecendo a Deus. É necessário você compreender. Hoje você tem essa oportunidade, hoje você tem vida dentro de você, e esta vida é para que você ande na obediência, porque duro será no dia do juízo. Muitos podem estar achando dura esta pregação, meu amigo, minha amiga, dura prova que lá no inferno, aonde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre, e aonde é tormento de dia e de noite. Duro é estar longe de Deus. Duro é onde o homem vai gritar e ninguém vai ouvir. O inferno é um lugar de tormento, aonde o filho chora e a mãe não ouve. O inferno é um lugar de tormento, aonde o corpo pega fogo e não tem água para apagar. O inferno é onde tem bicho que come o corpo e não tem o que tira o bicho. O inferno é o lugar daqueles que não quiseram se sujeitar à palavra de Deus. Mas Jesus, ele veio para te oferecer o paraíso. Jesus, ele veio para te oferecer a vida eterna. Mas muitos estão caminhando para o lugar de tormento com seus próprios pés. Dizeis bem, porque o próprio Deus, ele não lança ninguém no inferno. É o próprio homem que vai para o inferno pelos seus pecados, pelas suas escolhas. É o próprio
Aleluia. Ainda que o homem não clame, as pedras clamarão. Ainda que o homem não clama, as pedras clamarão. É necessário você compreender que sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário você compreender isso. Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Jesus está voltando. Agora vamos ter que pode achar. Vou focar enquanto Ele está voltando. Jesus. Aleluia. Tem que botar daquele jeito. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai indo, vai indo, vai indo. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quer dizer isso? É arrependimento. É para defender. Jesus está voltando. Jesus é o... Para aí pra ver, para aí. Vai. Descarregou. Ah, descarregou. Aleluia. Glória a Deus. Descarregou, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A caixa já descarregou, Aleluia. tá piscando ali, ó. Descarregou. Amém. Glória a Deus, né? Acabou. Agora tem que pegar a casa. As caixas descarregou, né? Essa caixa não está aguentando muito, né? Mas deu para pregar aí, a missionária pregou, né? Eu ia pregar também, mas ela não aguentou. Amém? Deixa o like dos irmãos, compartilha, amém? Essa live, né? Esse evangelismo, porque Jesus está voltando, né? E nós temos que anunciar a verdade de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, saia de dentro de quatro paredes, tá? E prega o evangelho a toda criatura. A igreja tem que sair para a rua. A igreja não pode ficar dentro de quatro paredes. Não é só dentro de igreja pregando, não. Tem que sair atrás das ovelhas perdidas de Israel. Amém, meu irmão? Fica na paz. Deus venha abençoar grandiosamente. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe ricamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Segura ali na caixa, Caleb. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, deixe seu like, compartilha. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É isso aí, igreja. Fica na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.